Olá, eu sou Luiz Gustavo e vou apresentar o trabalho intitulado O biochar é eficiente como substrato alternativo na produção de mudas de pau-ferro? A Libidíbia férrea, conhecida popularmente como pau-ferro, é uma espécie arbórea da caatinga apreciada na arborização urbana por possuir casca marrom a cinza escura, com manchas irregulares de coloração variando de cinza clara a esbranquiçada. A floração é exuberante, com flores de coloração amarelada a esverdeada. Assim, tornam-se necessários os estudos que contribuam para a produção de mudas de Libidíbia férrea. Nesse sentido, a combinação de diferentes materiais para a composição do substrato pode garantir o incremento de elementos essenciais para o crescimento inicial das mudas. Dentre esses materiais, pode ser citado o biochar, que é um resíduo da agroindústria sem valor comercial, representando cerca de 15% da produção total de carvão vegetal, o qual é obtido após o peneiramento ou por trituração. O objetivo do trabalho é avaliar a qualidade das mudas de Libidíbia férrea produzidas em substratos com diferentes níveis de incremento de biochar. A pesquisa foi conduzida na Casa de Vegetação de Espécies Florestais Tropicais da Escola Agrícola de Jundiaí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Macaíba, RN. As sementes de Libidíbia férrea foram coletadas de 7 árvores da flora nativa do RN. Realizou-se previamente a superação da dormência por desponte na região oposta à micrópila da semente. As sementes foram postas em semeadeira contendo um substrato comercial. Após 7 dias, as plântulas imensas foram repicadas para os tubetes, preenchidos com as seguintes composições de substratos: o tratamento 1, o composto orgânico 100%, o tratamento 2, o composto orgânico 90%, mais o biochar 10%, o tratamento 3, o composto orgânico 80%, mais o biochar 20%, o tratamento 4, o composto orgânico 60%, mais o biochar 40%, e o tratamento 5, o composto orgânico 50%, mais o biochar 50%. Durante a condução do experimento, as mudas foram irrigadas diariamente. Aos 120 dias após a repicagem, foram avaliadas as variáveis altura, mensurando-se o comprimento da parte aérea a partir da base do coleto até a gema apical, e o diâmetro do coleto, ao nível do substrato, determinado com auxílio de um paquímetro digital, e também o Índice de Qualidade de Dixon, IQD. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com 5 tratamentos, que foram as composições do substrato, com 4 repetições de 25 mudas cada. Logo após foi realizada a análise de variância, a ANOVA, dos dados pelo teste F, com médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, em que o programa estatístico utilizado foi o Biostat. Verifica-se na tabela 1 que não houve diferença entre os tratamentos para as variáveis altura e diâmetro do coleto das mudas, cujas médias foram respectivamente 22,8 cm e 2,37 mm. No entanto, esse resultado demonstra que é possível usar maiores proporções de biochar, reduzir os custos na aquisição e produção de compostos orgânicos e obter melhoria no crescimento inicial das mudas. Para o IQD, houve superioridade dos tratamentos T3, T4 e T5 em relação aos demais e não diferiram entre si. Nos tratamentos supracitados, observou-se que o incremento de 20 a 50% de biochar ao composto orgânico proporcionou melhoria na qualidade das mudas. O IQD é considerado um indicador confiável para avaliar a qualidade das mudas, pois a sua composição leva em consideração a robustez, a relação altura e diâmetro do coleto e o equilíbrio na distribuição da biomassa, a relação da massa seca da parte aérea e do sistema radicular. Portanto, é importante viabilizar a utilização de resíduos de carvão que seriam descartados, mas que possuem potencial para melhorar a qualidade das mudas de espécies florestais e reduzir os custos de produção. É possível concluir que a adição de 50% de biochar ao composto orgânico é uma alternativa viável para a utilização desse resíduo, pois proporciona melhoria na qualidade das mudas de Libidíbia férrea. Finalizo o trabalho com o agradecimento à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN, à CAPES e ao GESFLO.